Hello everybody, welcome to our English class. Sejam bem-vindos a mais uma de nossas aulas aí do curso da Compacta Cursos, cursinho de inglês aí, turminha das 8 às 10, das 8 às 10 horas, tá bom? Essa turminha aí que nós vamos dar continuidade aos exercícios, ok? Let's continue, vamos continuar. Olha só, galera. Então nós paramos aqui na Unit 5, unidade 5, Unit 5, page 47, página 47, exercise number 7, exercício de número 7, tá? Isso aqui, ó, tá bom? Pessoal, esse exercício aí que a gente vai fazer, a gente vai trabalhar aí nesse exercício com o uso do Simple Present, tá bom? O Simple Present. O Simple Present é o uso de do e does, tá? Do e does. Esse pessoalzinho aí, essas duas figuras, eles são muito interessantes na língua inglesa, tá? Por quê? O do nós vamos utilizar só para um caso e o does para outro caso, certo? Eu até já falei sobre isso aqui no curso, mas é importante que eu sempre venha estar sempre me referindo novamente, falando novamente com vocês a respeito de do e does. Por quê, pessoal? Porque é algo que vocês precisam entender, é algo que vocês precisam realmente aprender, não ter dúvidas referente a esse uso, tá? Não ter nenhum tipo de dúvida referente ao uso de do e de does, certo? E aí, para a gente compreender isso, é muito simples, é muito fácil. O do ele tem uma especificação diferente, tem um uso diferente de does. Por exemplo, does a gente usa só para a terceira pessoa, que é he, she e it, tá? Que é ele, he, she, ela, e it, a terceira pessoa, tá? Que é o it, é o ele ou ela, para animais ou para objetos, tá? Então é importante que o meu aluno ele compreenda isso. Por quê? Porque se for uma pergunta referente a algum objeto ou algum animal, eu vou usar o quê? Do ou does? Muito bem, a gente usa o does, certo? Does, repeat, does. Agora, se for uma pergunta, tá? Por exemplo, uma pergunta utilizando as outras pessoas, os outros pronomes, que seriam eles. I, que é eu, sou eu. I, na verdade, significa eu. You significa você. We significa nós. E they, or they, tá? Pode ser they também, or they, que significa eles ou elas, certo? Então, galera, é importante que vocês compreendam o uso de cada um deles. Qual momento utilizar? Você vai olhar para a pergunta, se é uma pergunta do tempo do presente, se não é, certo? E aí, mediante a isso, aí a gente vai fazer o quê? Aí nós vamos respondendo os exercícios, tá bom? Gente, por exemplo, ó, na exercise number 7, 7. Using the sentences from the dialogue above. Use as frases do diálogo abaixo, certo? Aí diz assim, ó. Change the affirmative sentences. Mude as frases afirmativas into para negative and interrogative ones. Então mude as frases afirmativas para frases interrogativas e negativas, tá? Então é isso que a gente vai fazer aqui, certo? Por exemplo, ó, my father works as a bank manager. Por exemplo, mais uma vez a frase, olha só, repara bem a frase.
a estrutura dessa frase. O que seria estrutura, teacher? A estrutura são como que é criada essa frase, como que ela é construída, como que essa minha frase ela é construída, certo? Para eu construir essa frase, o que eu preciso fazer, né? O que eu preciso, de certa forma, quais palavras eu preciso utilizar, certo? É isso que a gente precisa ver. É isso que a gente precisa se atentar, tá bom? Por exemplo, ó, father. A palavra father. Father significa o que, gente? Pai. Father em inglês significa pai. My father. Meu pai. O meu pai, que pessoa que é? Eu posso trocar essa expressão my father. Eu posso trocar essa expressão my father por qual pessoa dos pronomes pessoais? Eu posso trocar a palavra my father pelo pronome eu? Não, não posso. Eu posso trocar a expressão my father pelo pronome you, que é você? Ou seja, numa frase, o que eu estou querendo dizer aqui para vocês? Numa frase onde aparece my father, meu pai, eu posso tirar essa expressão my father e escrever eu. Por exemplo, eu escrevo assim a frase, ó, my father is beautiful, is handsome. Meu pai é bonito. Então, por exemplo, eu posso tirar my father e colocar, por exemplo, I. Não faz sentido. A frase vai mudar totalmente o sentido. Muda-se a pessoa. Então eu quero tirar essa expressão e deixar um outro pronome que encaixe no que eu quero dizer. Entenderam? Então, por exemplo, se eu colocar, por exemplo, na frase, na expressão my father, tirar my father e colocar I, não combina. Se eu tirar a expressão my father e colocar you, que é você, também não vai combinar também. Agora, se eu tirar a expressão my father e colocar he, que significa ele, aí combina. Porque, ó, my father is beautiful, is handsome. My father is handsome. Ok. Eu tiro o my father e coloco o he, que é ele. He is beautiful. He's handsome. Ah, meu Deus, estou com esse... que a palavra beautiful é bonita, né? A palavra beautiful é utilizada para o feminino ou para beleza de natureza. Quando a gente fala de uma beleza de um homem, a gente usa a palavra handsome, tá? É mais para as meninas aí, isso aí, né? Handsome, ok? Bom, então, vocês percebem que o uso, ok? O uso dessa expressão my father, eu tiro my father e coloco he, que significa ele, certo? Então, olha só, aí sim a frase vai continuar tendo sentido naquilo que eu quero dizer ou me expressar, ok? Então, ó, my father works as a bank manager. My father works as a bank manager. Muito bem, gente. A palavra works. Se você escrever agora no Google a palavra works, vai aparecer lá trabalhar. Só que esse verbo aí, works, ele está conjugando a terceira pessoa do presente. Porque o verbo trabalhar é somente o work, sem o S. Mas como a frase está na terceira pessoa, certo? Está na terceira pessoa do presente, então a gente acrescenta o S, né, no final dos verbos. Eu acho que eu passei essa atividade aí para vocês, essa explicação, nas aulas lá atrás, né? Umas aulinhas aí atrás aí. Então, pessoal, aí nós temos essa unidade, esse Unit 5, Exercise 7, ok? E aí tem a frase, my father works as a bank manager. Meu pai trabalha como um gerente de banco, gerente bancário. E aí vocês vão mudar a frase para negativa e para interrogativa, certo?
É isso que vocês vão fazer nesse exercício aí, nessa frase, tá bom? Aí, a outra frase, vai colocar essa frase na negativa e na interrogativa, tá bom? Aí a outra frase, my mother decides how to make things. Minha mãe decide como fazer as coisas, ok? Vai pôr negativa e interrogativa, tá? O exercise number 8. Write sentences about your occupation and what you do. Então, escreva frases sobre sua ocupação, sobre sua profissão e o que você faz. No caso aqui, o curso é destinado a adolescentes, né? Pré-adolescentes e adolescentes. Então, o que vai acontecer? A ocupação de vocês vai ser estudante, tá? Então, de maneira geral, vocês vão escrever aqui, por exemplo, quais são as matérias que vocês estudam, o nome da escola, your favorite subject. Então, a palavra matéria, disciplina, em inglês é subject. S-U-B-J-E-C-T. Subject. Tá? Então, vocês vão fazer o quê? Vão falar, por exemplo, qual que é a disciplina favorita de vocês, qual que é os professores, quem são os professores, tá? Então, vocês vão falar sobre a ocupação, no caso de vocês, de serem estudantes, tá bom? Ok? Aí, escrevam tentem escrever aí pelo menos umas 5 linhas, tá? Se quiser dar uma olhada em outros textos, tem textos aí no começo da unidade, em unidades anteriores, que podem dar um embasamento para vocês, podem dar tipo uma ideia melhor, né? De como vocês vão poder responder, tá bom? Aí nós temos reinforcement, verbs and vocabulary. Estou reforçando verbos e vocabulário, ok? To take care, o que significa? To design, to fly, to help, to solve e to work. Vamos colocar aí a tradução desses verbos, tá bom? E na 48, na 48, a mesma coisa. Vocabulário, tá? Sobre as occupations, sobre as profissões, vai fazendo o mesmo esquema, vai escrevendo aí a tradução das ocupações. O último exercício é o exercício de listening, então a gente não vai fazer, tá? Vou pedir para vocês como homework também, agora eu vou passar os homeworks, passar para vocês os homeworks de pronúncia, tá bom? Eu quero que vocês leiam e mandem para mim o exercício 8. Vocês vão fazer, vão redigir o textinho aí de vocês. Finalizou, manda a foto para mim, como vocês sempre fazem, tá bom? E aí, mandem os áudios. Eu quero o áudio desse exercício 8 aqui, tá bom? Do exercício 8. E eu quero o áudio também desse vocabulário aqui, tá? Você vai pegar esse vocabulário aí, ó, dá uma olhadinha, certo? O vocabulário, né? E aí vocês vão falar para mim essas palavras em inglês. Ah, teacher, não sei a pronúncia, tô em dúvida. Vai no Google, tá? Pode ir no Google, tem a parte de ter um microfoninho lá, né? No Google, então você vai ver a pronúncia também, como é que se pronuncia essas palavras aí, as que vocês tiverem maior dificuldade, tá bom? Não precisa ser todas, né? Só as que vocês tiverem maior grau de dificuldade, tá bom? Ok, guys, esse é o exercício, certo? Da page 48, da 48, que eu peço para vocês realizarem para mim.